E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Eu digo amém. Podem sentar, queridos irmãos, valorosos soldados de Cristo, mulheres, crianças, jovens, obreiros, enfim, a todos os nossos queridos irmãos. Meus queridos irmãos, inicialmente eu gostaria de dizer que o capítulo 13 era a minha intenção ministrar até o versículo 10, mas não foi possível, não é possível. Deixaríamos muita coisa de fora e a aula deveria se prolongar por mais de 1h30, talvez até 2 horas. Então resolvi dividir este assunto do capítulo 13, versículo de 1 a 10, que vai falar sobre a besta que emerge do mar. Então hoje vamos apenas estudar do versículo 1 ao versículo 6, e eu vou chamar isso de a primeira parte. A primeira parte. O dragão persegue a mulher foi o último assunto ministrado, os irmãos se recordam. Eu vou aqui apenas falar algumas coisas do objetivo. E o ensino naquela ocasião teve como base o texto de Apocalipse capítulo 12, versículos 13 a 17. Quantos estavam aqui presentes no último estudo? Amém, uma boa parte dos nossos queridos irmãos. E tivemos esses objetivos que esperamos ter alcançado. Foram esses. Destacamos as 2 formas de interpretação sobre a água que corre atrás da mulher, a dupla interpretação, né? Ou 2 formas de interpretação. Conceituamos a expressão antissemitismo, isso aqui é muito importante. E o terceiro objetivo, no terceiro objetivo, nós mostramos como Deus intervirá a favor de Israel durante o ataque das tropas de Satanás. Se por acaso, meu querido irmão, você está aqui chegando pela primeira vez hoje, não assistiu a outra, não presenciou, não estava aqui, não se preocupe, graças a Deus que as redes sociais estão aí ao serviço da obra de Deus. Muitos usam a rede social para outras coisas que não edificam. Procuramos edificar os irmãos, esse é o nosso intuito, ajudar os nossos irmãos. Então vamos usar a tecnologia também em prol da causa de Deus, da obra de Deus, não é? Nós estamos na era da pós-modernidade, não podemos ficar para trás, porque enquanto a igreja para, enquanto a igreja silencia, o inimigo, o adversário das nossas almas, ganha terreno, disseminando aí ensinos heréticos e contaminando muitas mentes incautas de crentes que não estão lendo a Bíblia. E tudo que se fala, a pessoa acredita sem averiguar se realmente aquele ensino tem base bíblica. Então eu peço a sua gentileza, se você é uma pessoa que tem seu smartphone e vê ali o nosso canal, compartilhe com outros irmãos, compartilhe com pessoas crentes, não crentes, divulgue a palavra de Deus, nos ajude. Você não está apenas me ajudando ou ajudando a igreja, está ajudando a si mesmo, porque você está muitas vezes tirando pessoas que estão à beira do inferno, ou já estão quase caindo no inferno, e de repente uma pessoa escuta uma palavra desta aqui, o Espírito Santo ajuda o pecador e ele termina aceitando a Jesus como Salvador. Amados, o nosso tema de hoje é
a besta que emerge do mar. Primeira parte. A segunda parte dos versículos 7 até o versículo 10, deixaremos para a próxima ocasião, se Deus assim nos permitir. Então, com assistência do texto de Apocalipse 13, versículos de 1 a 6, restam apenas os versículos 7 a 10, como a segunda parte do estudo. Os objetivos específicos principais são esses. Primeiro, é compreender o simbolismo das expressões citadas no texto. Há muito simbolismo aqui. Os irmãos observaram? O segundo é mostrar, queridos irmãos, o duplo sentido da expressão 7 cabeças. Que negócio é esse, pastor? Que fera é essa? Que negócio é esse? Um animal com 7 cabeças? Mas há um simbolismo, irmão. O terceiro é elencar ou relacionar ou listar 8 características da personalidade do anticristo. Eu disse, pastor, eu não quero saber de anticristo, eu quero saber de Jesus. Ah, mas a gente tem que conhecer o inimigo. Como é que a gente vai enfrentar o inimigo sem conhecer? Não é verdade? Então é importante, mesmo porque uma pessoa pode me perguntar, irmão, que negócio é esse de anticristo? O que é que você sabe? O que é que você poderia dizer para alguém se lhe perguntar sobre quem é o anticristo, como ele vai agir? Então, está na Bíblia, é importante, mesmo sendo um personagem do mal, mas ele é importante na Bíblia, no sentido de nós entendermos a sua sutileza, como ele vai agir, quando vai agir, como agir, que estratégias ele utilizará. É importante sabermos isso, certo? E para lograrmos êxito nessa ministração, vamos seguir este sumário aqui, que consiste em uma introdução. Aliás, eu posso dizer que já iniciamos o assunto, seguida do desenvolvimento, que traz, amados irmãos, os seguintes tópicos. O primeiro, a besta que surgiu do mar. Você pode repetir? A besta que surgiu do mar. Versículos 1 e 2, está certo? O segundo é uma aparente morte e ressurreição. Obrigado. E terceiro, a adoração a Satanás. Versículo 4. E o quarto e último tópico de hoje, um ditador mundial blasfemo. Versículos 5 e 6. Então, eis aqui o nosso sumário. Finalmente, uma conclusão. Praticamente eu vou só concluir na outra ministração. Eu peço encarecidamente a atenção da igreja para estes questionamentos aqui. Eu sempre trago esses questionamentos, nossos amados irmãos, para já ir lhe despertando, lhe preparando para o que nós iremos ver aqui adiante. O que simboliza a expressão mar no texto? Qual é o significado dessa expressão mar no texto? O que representa a expressão a besta no texto? E muito cuidado aí, né? Às vezes sem a gente querer, isso é um besta, isso é o quê? Não faça isso não, tá certo? Besta aqui é algo sério na Bíblia, não está chamando ninguém de besta não, certo? Besta só existe uma, e você vai ver quem é aqui. Qual o sentido da menção 7 cabeças? O que tipifica os 10 chifres? Quem será o anticristo? Por que as pessoas adorarão a besta? São estes questionamentos e outros ainda. O capítulo 3, irmãos, ele faz parte aqui do intervalo entre as 7 trombetas e as 7 taças. As trombetas aqui, os irmãos estão acompanhando, e eu faço questão de em todas as ministrações, trazer para os irmãos lembrarem-se que nós nem falamos ainda nas taças. As taças são o que? Juízo de Deus. Já falamos sobre o juízo de Deus advindo das trombetas, já estão emborcadas, significa que já falamos. Então este assunto está entre as trombetas, que são juízos, e os juízos que virão das taças da ira de Deus, que serão derramadas sobre a terra. Só para lhe situar nesta questão. Então este capítulo 13, ele vai narrar, meus queridos irmãos, conflitos provenientes de Satanás, colocando em cena 2 personagens, o anticristo e o falso profeta. Hoje nós vamos falar
sobre o dragão, que é Satanás, e vamos falar também sobre o anticristo, que é a própria besta. Mas iremos mais à frente falar sobre o falso profeta. Porque existe a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas existe ainda a Trindade satânica. O antideus quem é? É o diabo. O anticristo quem é? É um homem, vai ser um homem. A besta é o anticristo. Então o dragão é o antideus, a besta é o anticristo e o falso profeta o antiespírito. Certo? Inicialmente isso. Passemos para o primeiro tópico da nossa ministração. A besta que surgiu do mar. Versículos 1 e 2. Vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor. O versículo 13, capítulo 13, versículos 1 e 2 diz o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha quantas cabeças? 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Em algumas versões fala 10 coroas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Amém? Vamos então. Então o verso 1 inicia dizendo: E eu pus-me sobre a areia do mar. Quem é esse eu aqui? João. Os irmãos sabem que João, o Senhor levou ele em espírito, e ele começou a ter visões do céu. Foi em espírito para o céu. Agora, ele, de forma clara, ele diz: E eu pus-me sobre a areia do mar. Foi uma visão em espírito, e ele achou-se ali como se estivesse numa praia. Então dá para entender pelo texto que João foi transportado em espírito para outro lugar, outra localização. Ou seja, estava agora sobre a areia do mar. É tanto que Deus permitiu ele ir para lá, porque de lá ele teria uma visão de algo que iria sair, emergir do mar. O que o apóstolo João verá agora está na parte B do texto. O que é que o texto profere? Diz o seguinte: E vi subir do mar uma besta, um animal, algo bestial, uma fera. Então João, ele vai ver uma besta ou um animal selvagem que se levanta do mar. Mas não é um animal semelhante aos animais daqui. Esse é um animal que tem um aspecto terrível, que praticamente foi o animal, o último animal que Daniel viu lá no capítulo 7 do seu livro do profeta Daniel. Observe, irmão, que esta besta, olhando para o versículo, o texto diz: E vi subir do mar uma besta. Então essa besta, ela vem de baixo. Ela não vem de cima, ela não vem do céu, mas ela vem da própria terra. O que simboliza a expressão mar no texto? Simboliza povos e nações do mundo. Povos e nações do mundo. Esta visão que João viu, ela é simbólica. Como eu sempre digo aqui, não podemos entender isso de forma literal. Claro que ele realmente viu um animal levantar-se, sair debaixo do mar, subir, emergir. Mas tem um simbolismo nisso aí. E é isso que eu estou começando a ensinar aos irmãos. O mar simboliza, diga, povos e nações. Ou nações, né? Do mundo. Certo, irmão? O que representa a expressão besta no texto? Representa, queridos irmãos, o anticristo e seu governo. Essa besta representa, tipifica, ilustra o anticristo e seu governo. O mesmo governo que é mostrado pelo pequeno chifre de Daniel, capítulo 7, versículo 8, versículo 24 e 25,
Se você quiser anotar, eu vou repetir e recomendo que os irmãos depois leiam em casa. Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 24 e versículo 25. Amém? Se não deu tempo para anotar, depois você assiste, dá glória a Deus e anota para você ser mais edificado. Daí João começa a descrever, meus queridos irmãos, alguns aspectos físicos desta besta. Olhando para o versículo 1 ainda, ele diz que tinha, a besta no caso, tinha 7 cabeças e quantos chifres? E 10 chifres. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eu pergunto, algum animal na terra tem 7 cabeças e 10 chifres? Não, porque é uma visão espiritual, simbólica, porém real no seu sentido. As 7 cabeças têm um duplo sentido. Há 2 interpretações para explicar, interpretar o que significa as 7 cabeças. Vamos ao primeiro. O primeiro sentido é que são 7 governos mundiais. 7 governos mundiais. Alguns falam que tratavam-se dos impérios que já se passaram: egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano. Mas alguns estão vendo isso mais à frente, que serão governos que virão ainda ao mundo, que pode ser rapidamente ser formado esse governo, esta coalizão de governos que se unirão com um objetivo, e esse objetivo é a estratégia de Satanás. Então a primeira interpretação sobre essas 7 cabeças é que são 7 governos mundiais. Eu prefiro entender que esses governos ainda estão para surgir, certo? Eu não vejo como os impérios que já se passaram, não nesse sentido aqui, mas pode ter alguma coerência ainda, mesmo porque já passaram-se 6 impérios e ainda falta o último império, que é o império cujo domínio será de Satanás, né? O governo do anticristo. A segunda interpretação é o seguinte: são 7 colinas onde a religião mundial será ou estará localizada. Vou repetir: as 7 cabeças podem ser também as 7 colinas onde a religião mundial será localizada por pouco tempo durante o período da grande tribulação. E isso aqui tem algo a ver com a revelação do Apocalipse. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 17, versículo 9, por gentileza, rapidamente, adiantando aí 4 capítulos. O texto vai nos revelar o seguinte: o versículo diz, o capítulo 17, verso 9: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Nós já vimos quem é a mulher. Quem é a mulher? Israel. Então, novamente, vou ler o texto, a parte B. As 7 cabeças são 7 montes. Eu não sei se alguém aqui sabe. Você sabia que a cidade de Roma, ela está assentada sobre 7 montes? Quem sabia disso? Então, lá em Roma, a cidade de Roma, ela está entre 7 montes ou 7 colinas. Seu prefeito geográfico de informação são esses montes aqui: o monte Viminal, Quirinal, Aventino, Célio, Esquilino, Capitólio e a de Palatino. Há coerência nisso que eu vou dizer aqui. Há coerência. Para mim isso tem algo a ver com o Vaticano. Onde é que está o Vaticano? Em qual cidade? De Roma, na Itália. Anota essa data aí que eu vou lhe passar.
14 de maio de 2020. O que vai acontecer nesse dia? Reunião do Papa com os líderes do mundo. Reunião do Papa. Como é o nome do Papa? Francisco, né? Tem outro nome, mas Francisco, conhecido como Francisco. E a notícia está sendo veiculada na mídia, assim, ó. Papa convida líderes para discutir pacto global sobre educação. Vou repetir. Papa convida líderes mundiais para discutir pacto global sobre educação. Estão entendendo? Agora observem a sutileza da reunião. No convite lá que ele está enviando, o convite para essa reunião é o seguinte: o encontro ocorrerá em 14 de maio, que nós já sabemos, 2020, para preparar melhor os jovens para desafios econômicos, ambientais e sociais. Mas na verdade, outras coisas serão tratadas ali. Parece algo assim, não, isso é bom. O que me chama a atenção, meus queridos irmãos, é que Apocalipse capítulo 17, versículo 12, vai nos mostrar, vai falar inclusive sobre os 10 chifres. Esses 10 chifres serão 10 reis que governarão com o anticristo durante o período da grande tribulação. Vamos ler o versículo 17, capítulo 17, versículo 12, diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. O que nós podemos entender aqui é que futuramente haverá uma junção de reis, de pessoas ou de reinos, onde pessoas irão governar juntamente com a besta. Mas tudo isso vai partir a partir do quê? De uma reunião, que será feito um pacto. Então não se esqueça dessa data, não se esqueça. Mais à frente vamos tratar ainda sobre isso. Mas João percebe em sua visão que há algo sobre esses 10 chifres. O que é que está sobre os 10 chifres? E sobre os seus chifres, quantos diademas? 10 diademas. A NVI diz 10 coroas. 10 coroas. Observe que em vez das cabeças serem coroadas, os chifres é que são coroados. Não são as cabeças, e sim os chifres que serão coroados. O que é que isso tem a ver? É que os diademas ou coroas que estarem sobre os 10 chifres simboliza poder político. Então os 10 diademas sobre os 10 chifres simboliza poder político sobre as 7 cabeças. Isso fala de autoridade. Mas tudo vai partir do quê? De uma reunião, de um pacto. Inclusive tem pessoas já dizendo na internet que nesta reunião, isso aí é o povo que está dizendo, não sou eu, estou apenas repetindo, é que nessa reunião que ocorrerá no Vaticano, o Papa, ele vai apresentar um homem para liderar o mundo. Alguns chegam até a dizer que ele vai revelar quem é o anticristo. É o povo que está dizendo. É os próprios católicos que estão dizendo, irmão. A igreja católica ela está dividida. Pode ir para a internet. Tem uma pessoa, e ele é professor da igreja católica, ele identifica-se, e ele tem muito conhecimento com essa história da igreja católica. E ele até hoje não está conformado, e uma boa parte da igreja católica conservadora não aceitou ainda o que ocorreu no Vaticano, quando o Papa Bento XVI foi afastado. E alguns chegam a dizer que não foi por livre vontade, ali foi pressão.
houve pressões para que ele se afastasse. E assumiu agora este outro personagem, esse outro Papa, que não é conservador. E a visão dele, inclusive, ele está muito revoltado, essa pessoa católica, porque lá no Vaticano ele permitiu que entrasse lá no Vaticano uma imagem de escultura que não era a imagem de escultura que eles venderam, a imagem de Maria, mas sim de uma santa aí, de alguma tribo indígena. E eles veem isso como uma profanação. Então eles veem que o Papa está muito flexível em aceitar essas coisas. Quem sabe unificar uma só religião no mundo. Vai começar assim, irmão. Não esperemos melhores dias. A palavra de Deus vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir. Os diademas que ele vê fala de poder político. Poder político. A última parte do verso 1 descreve: e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. O nome de blasfêmia, a Bíblia não diz que nome é esse, mas é possível que seja um título de divindade dado à besta, algum título dado a essa besta. A besta, quando eu falar aqui a besta, entenda como um anticristo. Essa besta vai ser um homem, um líder, que pode ser agora, no próximo ano, indicado, ou não, pode ser e pode não ser, tudo indica que será. Mas eu acredito que antes que o anticristo se manifeste, a trombeta do céu vai tocar e a igreja do Senhor vai subir para encontrar-se com o Senhor nos ares. Porque depois que esse homem começar a governar no mundo, as coisas se apertarão mais e mais. Mas deixa eu me dizer aqui uma notícia. O anticristo, ele não permitirá ser chamado de anticristo. Ele vai dizer: não, eu sou o Messias real. Eu não sou anticristo não, eu sou o verdadeiro. Ele não vai aceitar ser chamado de anticristo, irmão. Não vai ser. Senão vai logo identificá-lo. E a estratégia de Satanás é camuflar, é esconder a real identidade do anticristo. Ele não permitirá ser ele o anticristo. Dirá que é o Cristo verdadeiro, é o Messias. O Messias que os judeus esperam sou eu. Sou eu o fiel cumprimento das Escrituras. Sou eu que irei implantar o meu reino. Mas não é o verdadeiro Cristo Jesus, nosso Senhor. E Jesus nos alertou na sua palavra em vários textos. Mateus 24:5, Jesus disse: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas irão acreditar que a besta, que este homem, ele não vem, é importante eu dizer aqui, ele não vem com a camiseta ou com a plaquinha no bolso dizendo eu sou a besta, eu sou o anticristo. Não vem assim. Então o aspecto físico desse animal visto por João aponta para o anticristo. Por quê? Ele faz essa comparação, porque o anticristo, ele será uma pessoa real e terrível, cheia de crueldade, poder destrutivo. Então será um homem mau. Inicialmente parece ser um conciliador. As pessoas, os líderes das nações vão aceitar ele para liderar a nação, as nações, mas ele será um homem cruel. Não existe amor no seu coração, não existe sentimento de misericórdia. Vai ser um homem cruel, um homem terrível. Então Deus permite que João tenha essa visão, e ele mostra, descreve como será este anticristo através do aspecto desse animal. E qual é o seu propósito? Qual é o propósito principal do anticristo?
é unir o poder religioso, econômico e político. Então diga: poder religioso, poder econômico, poder político. Três coisas importantes no mundo: é a religião, é a economia e a política. Sim ou não? Então o seu objetivo é unir essas três coisas: poder religioso, poder econômico e poder político, sobre todo mundo durante o período da grande tribulação. Se você quiser anotar essas referências, anote depois para você conferir. Daniel capítulo 7, versículos 4 a 6, 8, 25, 9, 27 e Apocalipse 17, verso 13, vai tratar também disso que eu falei. Na segunda parte do verso 2, meus irmãos, percebemos que a besta, quem é a besta? É o anticristo. Muito bem. Então a besta receberá autoridade, poderio ou mando vindo do diabo. Ele vai receber, assim como Jesus recebeu o poder de Deus para fazer aqui grandes milagres, o diabo, Satanás, o dragão, a serpente, vai dar a este seu seguidor, a este falso Cristo, poder. O versículo 2, na parte B, diz: e o dragão, quem é o dragão? Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Para tentar convencer as pessoas que ele é divino, que ele é poderoso, ele tem que fazer milagres, sim ou não? Ele vai fazer milagre, porque se ele chegar sem fazer milagre, vão dizer: não, esse cara aí tem nada a ver, não é poderoso não. Mas Satanás dará a ele poder, está aqui na Bíblia. E o dragão deu-lhe o seu poder. Eu pergunto: Satanás tem poder? Sim ou não? Claro que ele tem. Ele foi um anjo especial, um anjo de luz. Porém o seu poder é para o mal ou para o bem? Para o mal. Para o mal. Ele vai receber, o anticristo vai receber esse poder. Os irmãos vejam que quando a gente está lá no Rio Jordão, acompanhando pela Bíblia Mateus capítulo 4, Jesus é batizado, aí ele vai para o deserto. Quando Jesus chega lá, quem vai tentar Jesus? É um demônio? Não, mas foi o diabo, tentou Jesus. Mas Jesus não cedeu à tentação, ou às tentações. Jesus venceu. Jesus venceu, amém? Então aquilo que Jesus recusou-se receber, o anticristo vai aceitar. Lembre-se que na última tentação, a Bíblia diz que ele levou Jesus para cima do pináculo do templo. Primeiro ele tentou Jesus na esfera física. Vendo que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, ele pediu, mandou: Jesus, transforma essas pedras em pães. Jesus não cedeu. Levou Jesus para o pináculo do templo e mandou: atire daí abaixo. E Jesus não cedeu, porque Jesus nunca fez milagre para ele se beneficiar. Você já percebeu que todos os milagres que Jesus fez foi para beneficiar as pessoas? Ele nunca fez poder para ele mesmo. E ele disse: escrito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a Bíblia diz: e novamente o diabo o transportou e mostrou a ele todos os reinos do mundo, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Satanás, ele tentou Jesus, mas Jesus disse para ele: escrito está, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E a Bíblia diz: o diabo o deixou. Mas este poder que Satanás queria entregar a Jesus e Jesus recusou receber, o diabo entregará ao anticristo. Aí eu pergunto: será que ele vai receber ou não? Vai receber. Este homem vai receber este poder. Então aquilo que Jesus recusou a receber, o diabo dará à besta. Quem é a besta, irmão? O anticristo. O anticristo.
O dragão, que é Satanás, ele está já preparado para a chegada da besta, que é o anticristo. Ele está preparado para já dar esse poder. O anticristo, amados irmãos, receberá do diabo poder, autoridade e domínio. Poder, autoridade e domínio. Então ele vai dominar as nações. Jesus foi a encarnação de Deus no mundo. O anticristo será a encarnação de quem? De Satanás. Jesus não foi a encarnação de Deus? Quando veio aqui, não foi o Deus, o próprio Deus encarnado? Não é reencarnado, viu, irmão? É encarnado, ou seja, Jesus tomou forma humana, encarnou-se, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O diabo também, através desse personagem chamado a besta, ele vai encarnar-se. Então o anticristo será a encarnação do próprio Satanás, que entrará na vida dele. A Bíblia não diz que o diabo entrou na vida de Judas? E entrou Satanás em Judas. Por isso que ele entregou Jesus, para Jesus ser morto. Por isso que ele traiu o Senhor Jesus. Em suma, a besta será o representante legítimo do diabo aqui na terra. Mas ele não dirá que estará a serviço do diabo. Ele não vai dizer isso. Eu sou agente do diabo. Não, ele vai dizer: não, Deus me livre. Não, eu sou o Messias. Você não estava esperando? O mundo não estava esperando um pacificador? Você não estava esperando o Rei de Deus? Pois é, eu cheguei. Eu vou resolver os problemas econômicos do mundo. Eu vou resolver a questão árabe-israelense, a questão das guerras do mundo. Eu vou apaziguar tudo. Para não ter mais confusão de qual é a moeda mais poderosa, se é o dólar, se é o euro, vai ter uma moeda única. Isso não será bom não para vocês? Você poder comprar em qualquer lugar. Vai tentar convencer. Ele vai ter um poder de persuasão, de eloquência muito grande. A Bíblia, amados irmãos, ela revela 8 atributos ou características da personalidade do anticristo. 8 atributos. Eu vou citar aqui a característica dele e vou dar referência, tá certo? Não vai dar tempo dos irmãos anotar, depois você assiste se quiser. Primeiro, 8 características do anticristo. Ele será um gênio intelectual, intelectualmente um homem inteligente, não vai ser um analfabeto, vai ser um homem inteligente. Daniel 8, 23, a referência. Ele será um gênio da oratória, falará muito, com eloquência, nunca, jamais vista. Daniel 11, 36. Ele será um gênio político. Daniel 17, versículos 11 e 12. Ele será um gênio comercial, no comércio, vai entender de comércio, de balança comercial, de economia. Daniel 11, 43, Apocalipse 13, 16, 17. Ele será um gênio militar, Daniel 6, verso 2 e 13, verso 2. Ele será um gênio religioso, na religião também, 2 Tessalonicenses 2, verso 4 e Apocalipse 13, verso 8. Ele será um gentio. Que é isso, pastor? É uma pessoa gentil ou como você é gentia? Né? Ou gentil? Não, gentil aqui é que não será um israelita, não será um judeu. Por quê? Porque a Bíblia diz que, olha aqui para o versículo 1: e me pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então ele vem das nações gentílicas. Assim entendem a boa maioria, boa parte dos intérpretes. Será um gentil. Apocalipse 13, verso 1. O que mais? Ele surgirá de um império romano reunificado. Daniel 7, verso 8 e 9, 26. Um império romano reunificado, irmãos. Olha, essa reunião do próximo ano do Papa com os líderes do mundo tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus, com isso aqui. Porque justamente ele escolheu o dia 14 de maio, que é a data de aniversário de Israel. Não é muita coincidência, irmão? Muita coincidência. Proposital.
Então Satanás, ele é astuto, ele é ardiloso. Por que é dado? Por que não dia 13, por que não dia 15? Justamente o dia 14 de maio. Não é algo assim para ficar com a pulga atrás da orelha? Para força de expressão, né? Por que isso? Vamos para o segundo tópico. Uma aparente morte e ressurreição. Versículo 3. O que é que diz o versículo 3? E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Alguns intérpretes chegam a dizer: o que vai acontecer é que essa besta ela vai morrer e vai ressuscitar. Mas a Bíblia não dá essa garantia que haverá essa ressurreição. O que diz aqui é que uma das suas cabeças, vou ler o versículo 3 novamente, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Nós já vimos aqui que cabeças é o que? Governo, não é isso? Governo humano. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Alguns intérpretes chegam a dizer que trata-se da própria besta que morreu e vai ser ressuscitada, mas eu não vou forçar aqui o texto, nem vou dizer que isso é realmente assim, tá? Mas já vimos que as 7 cabeças representam quantos governos mundiais? 7 governos mundiais. De alguma forma, essa é a opinião de alguns comentaristas, de alguma forma Satanás, na tentativa de convencer o povo acerca de seu poder. Então veja, preste muita atenção, irmão. Satanás, para tentar mostrar ao povo que ele tem poder, e esse poder foi dado ao anticristo, ele criará uma espécie de cenário para demonstrar o poder do anticristo. Pode ser, eu posso entender assim, que também esses 7 governos sejam 7 líderes no mundo. 7 líderes. E um desses líderes pode ou vai morrer, porque a Bíblia diz aqui, foi ferido com ferida mortal. Se é ferida mortal é porque morreu, certo? Nessa ocasião, o mundo todo vai ficar apreensivo, mas o anticristo, a besta, receberá do anticristo um poder para ressuscitar esta cabeça aqui. A primeira parte do verso 3 diz assim: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Então uma das 7 cabeças da besta será mortalmente ferida. Aí as pessoas serão levadas que esse personagem, ou até mesmo a própria besta, tenha morrido. Mas o versículo 3 na parte B vai mostrar que essa ferida mortal foi curada, e a sua chaga mortal foi curada. Amém? Então isso está mostrando que haverá uma espécie de milagre, um milagre. Mas nós sabemos que Satanás, ele nunca curou ninguém na Bíblia. Alguém já leu isso? Alguém já viu Satanás curando alguém na Bíblia? Não. Ele está sempre procurando matar, destruir, não é isso? Ele veio para matar, roubar e destruir. Pode ser também que isso seja só um ardil, ou pode ser também uma farsa, ou uma mentira, para dizer: o fulano está ferido e eu vou dar poder a ele, como fazem algumas pessoas aí, para encher a igreja. Aí diz que a pessoa é um aleijado, combina com ele, a pessoa vem para a igreja, solta sua muleta, anda em nome de Jesus, e a pessoa vem. Sabia que existe isso por aí, irmão? Infelizmente existe. São pessoas que não nasceram de novo, são pessoas que estão pensando só em encher o bolso de dinheiro, deixar a igreja cheia. Isso é algo que não agrada a Deus. Então nós sabemos pela Bíblia que Satanás tem certo poder. Ele tem poder? Tem. Satanás tem poder. Ora, se ele tem poder até de se transformar num anjo de luz, isso está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14.
Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Em suma, irmão, em suma, uma dessas cabeças aqui, que nós lemos, será ferida. Cabeça é o quê? Domínio, poder, que pode ser um poder dado a 7 homens, são 7 cabeças, 10 cabeças, e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então ele vai causar assim uma espécie de espetáculo para que as pessoas creiam que ele fez um grande milagre. E a parte final do versículo 3 vai mostrar que a terra ficará maravilhada com esse milagre que vai acontecer. Este milagre. E toda a terra se maravilhou após a besta. Está no versículo 3. Significa o quê? Que o mundo vai se encher de admiração. O mundo todo ficará maravilhado com esta cabeça ferida e que será curada. Então, uma espécie de milagre que o anticristo ou a besta fará através do poder que recebeu de quem? De quem foi o poder que ele recebeu? Foi de Deus? De Satanás. Então o mundo vai ficar admirado, sairá na televisão, as pessoas vão assistir essa cura, né? Essa pessoa, este personagem, este homem ou este poder que estava ferido e agora ressurge, ganhou vida. Então isso atrairá os holofotes, dará uma propaganda otimista para este personagem que é o anticristo. Satanás, ele é astuto e mentiroso. Quando eu estava preparando aqui, me lembrei, vocês não estão lembrados lá de Simão, o mago? Simão o mago tinha poder? Lá em Samaria? Não, mas as pessoas diziam, isso é o grande poder de Deus. Ele fazia umas mágicas lá e as pessoas atribuíam este poder a Deus. A mesma coisa vai acontecer com o anticristo. Ele vai fazer esse grande milagre, porque ele vai receber poder de Satanás, vai, quem sabe, ressuscitar alguém, e as pessoas vão dizer, está vendo? Esse é o Messias mesmo. Esse homem é poderoso, porque ele deu vida a essa pessoa que estava morta. Mas tudo isso aí está nos planos de Satanás para enganar as pessoas. O que aconteceu com Simão? As pessoas diziam, esta é a grande virtude de Deus, mas era um impostor que quis até comprar o poder a Pedro e a João de colocar a mão sobre os enfermos e curar, batizar as pessoas. Mais uma vez reitero a informação de que o anticristo, irmão, receberá poder de quem? Do diabo. Veja o que Paulo escreveu na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Por isso que eu disse, pode ser realmente tudo inventado. Alguém fingiu-se de morto para ele ressuscitar, entre aspas. Paulo é que diz que a vinda do anticristo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Foi Paulo que escreveu isso. E o que Paulo escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. Em suma, irmãos, o versículo 3 vai mostrar que haverá aqui uma espécie de milagre, porque o mundo vai ficar maravilhado com uma ferida. Alguém, pode ser um governo ou pode ser um líder mundial que morreu e vai ser ressuscitado. Essa ressuscitação, ela pode ser forjada, tudo articulado, como também pode ser verdadeira. Vamos para o terceiro tópico: a adoração a Satanás. A adoração a Satanás. Vamos ver o versículo 4. O que vai acontecer? E adoraram
o dragão, que deu à besta o seu poder. Quem é o dragão? Que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Os irmãos percebam aqui que o propósito de Satanás foi criar o quê? Uma situação visando atrair a adoração das pessoas do mundo para si e para o anticristo. Quando as pessoas estão adorando o anticristo, estão adorando a Satanás, porque o anticristo, ou a besta, será um agente do próprio diabo. Então a intenção desse milagre foi levar as pessoas a adorarem o anticristo. E adorando o anticristo, a besta, estarão adorando ao diabo. Observe a primeira parte do verso 4, o texto diz: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Quem é o dragão? Satanás. Então as pessoas automaticamente, adorando a besta, estarão adorando a Satanás. Sabe por quê? Satanás, ele quer ser adorado? Porque ele sempre quis ser adorado. Ele sabe que só Deus merece adoração. E ele, por ser um inconformado, ele odeia que as pessoas adorem a Deus. E ele vai tentar enganar as pessoas para que as pessoas deixem de adorar a Deus para adorar a Ele. Porque a maior rixa do diabo é contra Deus. É o arqui-inimigo de Deus. Então ele sempre quis ser adorado. Procurou até que Jesus, mandou até Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tentou Jesus para Jesus adorar ele. E Jesus não adorou. Que ele vai? Porque imagine se Jesus tivesse adorado, onde estaria a nossa salvação? Mas Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Então o objetivo de Satanás sempre foi e será confrontar Deus, mostrar que as pessoas não adoram só a Deus, adoram também a Ele. A adoração a Satanás será feita através de quem? Do anticristo, a besta. E por incrível que pareça, as pessoas não saberão que adorando o anticristo estão adorando a Satanás. As pessoas não saberão disso. Não saberão as pessoas que o poder do anticristo vem do diabo. Ele vai negar isso. Alguém pode dizer: olha, o Apocalipse fala de um personagem assim e parece que você tem essas características. Ele diz: não, eu não. Isso aí é outro. Eu sou o Messias, eu sou o homem da paz, eu tenho poder. E daqui a pouco os judeus vão desconfiar dele. As pessoas adorarão o anticristo, irmãos, ovacionando, colocando acima de Deus. Observe o versículo 4, queridos. O que diz o versículo 4? O texto diz: e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Eu pergunto: está ou não desafiando a Deus? Quem é semelhante a esse homem? Quem é semelhante ao anticristo? Estão ou não estão confrontando Deus? Eu pergunto: quem é semelhante a Deus? Ninguém. Qual é o Deus que abre o mar vermelho? Somente o Deus Jeová. A adoração satânica, irmão, será espalhada no mundo. Satanás, através do anticristo, dominará a religião mundial. Dominará a religião mundial. E se o intento desse Papa realmente é unificar religiões, como ele quer fazer, acabou com a igreja. A igreja é dele, né? A de Cristo não, a de Cristo permanece. A dele. Começar a fazer esse culto sincrético de todas as religiões: hinduísmo, judaísmo, islamismo, essa miscelânea de religião. Acabou, não tem mais sentido. Mas a questão aqui não é somente adorar, mas fazer o anticristo o seu Deus supremo. Não é só adorar por adorar, mas é procurar tomar o lugar de Deus, no sentido de quem é semelhante. Isso é uma confrontação.
Nada se compara com o Senhor, nada se compara com o nosso Deus. Moisés, em seu cântico, assim se expressou diante da majestade de Deus: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Quem é semelhante a ti, Senhor? Quando Deus abriu o mar vermelho, Moisés alegre e feliz. Quem é semelhante ao Senhor? Quem é semelhante a este Deus que Moisés fala a rocha e a rocha vai dar água? Quem é semelhante a este Deus que, usando o profeta Eliseu chegou numa cidade, a água lá era uma água salobra, ruim, a terra era infértil, e o profeta usado por Deus, o que é que ele diz? Traga um prato com sal. Irmãos, como é que sal adoça a água? Quando Deus quer, adoça. Foi lá, trouxe um prato, onde é que é a fonte? É aqui, despejou o prato de sal, e a Bíblia diz, e a água tornou-se doce, potável. Qual é o Deus que faz com que o machado flutue na água? Somente o Deus de Elia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O nosso Deus faz isso. Ninguém é semelhante a Deus. Mas se não bastasse a adoração ao anticristo, o povo ainda acha, irmão, que ele é alguém invencível. O versículo 4 diz ainda: quem poderá batalhar contra ela? Contra a besta? Quem é que pode batalhar? É como dissesse Deus: você é incapaz, você não pode fazer frente ao anticristo. Quem poderá batalhar contra ela? Isto é, desafiam Deus, achando que Deus não é páreo para enfrentar o anticristo. Isso é uma blasfêmia, irmão. O mundo vai dizer que tem um super-herói. Agora temos o nosso super-herói, o homem capaz, que tem poder, que resolveu todos os conflitos do mundo. Aí as nações e povos estarão dispostas, irmão. Quando eles começaram a ovacionar esse anticristo, eles estarão prontos a estar sempre do lado do anticristo, para guerrear contra quem quiser. Para onde o anticristo for, para onde o anticristo mandar seus exércitos, se for mandar para Israel e ele vai mandar, as nações seguirão. Vamos, porque o anticristo está nos mandando. Não é o anticristo, ele está nos mandando, esse homem está nos mandando. Eu uso aqui a expressão anticristo, mas ele não vai ser identificado como anticristo, certo? Então a cegueira espiritual, devido à cegueira espiritual, as pessoas deixaram de adorar o Criador para adorar quem? A criatura. Caminhamos para o quarto tópico, meus queridos irmãos. O quarto tópico vai falar sobre um ditador mundial blasfemo, versículos 5 e 6. O texto diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias, grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Vamos explicar isso aqui aos nossos irmãos. A partir do versículo 5, irmãos, veremos que o anticristo nada tem a ver com a santidade ou respeito a Deus. Por que eu digo isso? Porque o versículo 5 diz: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Blasfemar. Vou explicar isso aqui. Então o anticristo será alguém, quando o texto diz que para proferir grandes coisas, ou seja, vai ser uma pessoa que terá desenvoltura, eloquência, poder para proferir grandes discursos, mas a mesma boca que faz discursos eloquentes vai blasfemar contra Deus. E aí aquele homem que parecia ser alguém do bem, as pessoas olham: peraí, ele está blasfemando contra Deus. Isso acenderá aquela luzinha dos judeus, né? Os judeus verão: peraí, esse homem parecia que era um conciliador, mas agora está blasfemando contra o nosso Deus. Não aceitamos isso. Olha aí, olha a nação de Israel,
vai ser uma das primeiras a não concordar com este poder, porque o judeu, irmão, ele só adora a Deus, e ele não aceita blasfêmia contra Deus. Sobre o anticristo blasfemar contra Deus, escreveu o profeta Daniel: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Daniel 7:25. Quer dizer, Daniel, lá no Antigo Testamento, que alguns chegam a dizer o Apocalipse, do Antigo Testamento, já dizia que este anticristo, esse homem, iria blasfemar. E o Apocalipse não diz? Se antes o anticristo era visto como um líder mundial carismático, amigo da religião, agora começa a revelar-se a partir dessa blasfêmia que ele dirige contra Deus. O que significa blasfemar, irmão? Você quer saber? Quem quer saber o que significa blasfemar? Significa amaldiçoar a Deus, insultar a Deus, maldizer a Deus, praguejar contra Deus, renegar, ultrajar, vituperar. Tudo isso contra Deus. Blasfemar é isso. Se maldizer, insultar Deus, amaldiçoar Deus, isso é blasfêmia. Jesus, ele foi contundente contra os judeus da sua época, os religiosos, porque Jesus expulsava demônio. Aí ele dizia: ele está expulsando pelo dedo de Satanás, é através de Satanás que ele está expulsando. Isso é blasfêmia, atribuir a Satanás coisa que Deus faz, não é? Então Deus está curando, expulsando, ele diz: isso aí é Satanás que está fazendo isso. Isso é blasfêmia. Blasfemar. Quando chegamos, irmãos, à parte B do verso 5, nós veremos que o tempo, a quantidade de tempo que será entregue ao anticristo para ele ter este poder. Então a gente vê que vai ser um poder limitado, este poder dele. O versículo 5 diz, na parte B: e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Significa o quê? Que durante a grande tribulação, o anticristo, ele vai ter esse poder, vai blasfemar contra Deus durante todo esse período, dos 3 anos e meio para frente. Dos 3 anos e meio para trás, ele vai mostrar-se como uma pessoa boa, conciliadora, para resolver problemas da economia, problemas do mundo. Mas a partir dos 3 anos e meio para frente, ele vai levantar-se contra Deus. E é justamente, se você fizer as contas aí, 42 meses equivale a quantos anos? 3 anos e meio, que é o tempo da segunda fase da tribulação, chamada de quê? Grande tribulação. O anticristo estará em eminência durante todo esse período da grande tribulação. Será certamente um homem que todo dia as pessoas vão ver ele no noticiário, né? Resolvendo aí todos os problemas do mundo. O anticristo fará um acordo de paz com muitas nações. Daniel 9:27 tem isso, vai dizer isso. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. 1 semana, irmãos, significa profética 7 anos. 1 semana profética equivale a 7 anos. Sabia disso? Então ele vai primeiro fazer uma reunião. Aí me lembra a reunião que o Papa vai fazer agora, no próximo ano. E muita gente está dizendo, gente católica, não é protestante dizendo isso, não é evangélico dizendo isso não, são os próprios católicos dizendo que ele vai nomear o anticristo, irmão. Padres dizendo isso, tem padres dizendo isso. Vocês, quantos aqui já viram isso na internet? Um irmão, os outros não estão assistindo não? Essas coisas, alguém viu? Vamos se atualizar, irmão. Aí tem gente: não, pastor, não quero saber disso não, quero saber da vida de Jesus, né? A mesma preocupar se o Papa é amigo do anticristo ou não, se vai fazer reunião ou não. Mas é importante para a gente ficar de olho e orientar uma pessoa aí, outra pessoa, né? Outras pessoas. Então o anticristo, ele fará um acordo de paz com muitas nações, inclusive com Israel também, porque até então
até aí, Israel vai achar que ele é o homem que vai, quem sabe, resolver aquela questão da Palestina, resolver os conflitos. Aí não, vamos dar credibilidade a ele. Só que depois ele vai se revelar como inimigo de Deus. Aí os judeus verão que ele não tem nada a ver com Cristo, com o Messias. Porque o Messias de Israel é amigo de Israel. O Messias vem para proteger Israel. Quem é o Messias que vai voltar? Quem é o Messias verdadeiro? É Jesus. Capítulo 19, vamos chegar lá. Jesus vai voltar. Aí sim todo olho verá. Então o que nós estamos aqui vendo esse assunto aqui com referência à grande tribulação. Mas o Messias verdadeiro virá, que é Jesus. E eu quero voltar com ele. E eu quero que você esteja lá também, porque a Bíblia diz que ele voltará com os seus santos. Capítulo 19. Para quê? Para destruir o anticristo, para implantar o seu reino, o verdadeiro Messias. Porque o meu Messias, o meu verdadeiro Cristo, é aquele Messias das mãos furadas. Glória a Deus. Há uma profecia, se não me falha a memória, lá em Zacarias, que os judeus verão as marcas nas mãos dele. Diz: que feridas são estas em tuas mãos? E ele dirá: estas são as feridas que eu fui ferido na casa de meus amigos. Glória a Deus. As mãos do Senhor, as mãos de Satanás, do anticristo, não estarão furadas, mas o do meu Jesus estará ainda para demonstrar, para mostrar que ele é o verdadeiro Messias. Amém? Glória a Deus. A partir do verso 6, irmão, nós veremos que o anticristo começará a blasfemar contra Deus. Ele recebeu o poder. No versículo 6, aí ele vai começar a blasfemar. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Blasfemar contra Deus não é chamar nome feio contra Deus, não. Blasfemar contra Deus não é usar uma linguagem vulgar. Não é isso. Blasfemar contra Deus é difamar Deus, difamar a autoridade de Deus, difamar o nome de Deus, difamar o poder de Deus. Isso é blasfemar. É dizer que Deus tem poder nada, Deus não tem poder nenhum. Isso é blasfemar. O nome de Deus não é santo, não. Ele vai dizer: santo é o meu nome. Entendeu? É nesse sentido. Deus não tem autoridade nenhuma. Quem tem autoridade sou eu. Olha os meus milagres aqui. Então a pessoa que vai procurar blasfemar contra Deus, ele vai querer apequenar o poder de Deus. Mas quem está por trás disso aí? Satanás. É possível que, ao blasfemar, isso aqui eu anotei, eu peço que você tenha uma atençãozinha aí. Mais de 10 minutos eu concluo, tá bom, irmão? É possível que, ao blasfemar contra Deus ou contra o Senhor, Israel rejeitará o anticristo a partir deste momento, levando o mesmo a ficar contra Israel. E aí eu preciso ler Daniel 9:27 de novo. O texto diz: e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que significa isso aqui? Que na metade do período de tempo desse pacto, nos 3 anos e meio, provavelmente o templo lá em Israel deve estar erguido, e até determinado momento o anticristo aceita que seja feito o sacrifício. Mas a partir desse instante, a partir deste rompimento do pacto, haverá o quê? Não haverá mais sacrifício, não haverá mais oferta de manjares, ou seja, ele vai proibir que os judeus cultuem a Deus. Ele vai proibir, eles vão proibir. Ele vai proibir, o anticristo, que os judeus cultuem a Deus. A esse entendimento aqui. O anticristo ficará dominando sobre o mundo até Jesus retornar. Isso aqui já estou adiantando para os irmãos. Está em Apocalipse 19, em 2 Tessalonicenses, versículo 1. Então, enquanto Jesus não voltar, o anticristo vai estar dominando no mundo. Ele vai ser o senhor do mundo. Mas até Jesus voltar, certo? Toda a eloquência que sai da boca do anticristo provém de quem? Do dragão, do diabo. O diabo sabe conversar? Sabe.
O diabo, ele é eloquente? É eloquente. Ele vai inspirar este seu seguidor, o anticristo, a fazer e a falar grandes coisas. Na segunda parte do verso 6, o que veremos é o anticristo blasfemar contra o nome de Deus. Ele blasfemou contra Deus, agora vai blasfemar do nome do Senhor. O que é blasfemar contra o nome do Senhor? Significa, irmãos, que o anticristo falará contra a natureza e o caráter de Deus. Ele vai blasfemar, vai falar contra a natureza e o caráter de Deus. Eu pergunto, a natureza de Deus é santa? A natureza de Deus é pura? O caráter de Deus é um caráter puro? É um caráter justo? É. Mas Satanás não aceitará isso. Ele vai dizer o contrário. Então está blasfemando o nome da pessoa. É como se uma pessoa estivesse falando mal de outro. Não, sabe fulano? Aquilo não presta. Aquilo é enganador. Aquilo é enrolão. Aquilo é um traidor. É como se fosse assim, ele denegrindo o nome de Deus, denegrindo o caráter santo de Deus. Então negará a santidade de Deus, negará que Deus não é, ele vai dizer Deus não é justo, ou a justiça de Deus não é perfeita, negará que Deus é amor, ele vai dizer Deus não é amor coisa nenhuma, não é? Enfim, ele vai procurar apequenar o nome de Deus, a santidade de Deus, vai falar contra a fidelidade de Deus, vai falar contra a misericórdia de Deus, vai falar contra a graça de Deus, tudo isso com poder de persuasão. E as pessoas, quem sabe, farão livros, escreverão muito, jornais, revistas, colocando os discursos desse personagem, que vai negar o nome do Senhor, que vai blasfemar contra o Senhor. Mas já finalizando, irmãos, mas além do anticristo blasfemar contra o nome do Senhor, ele blasfemará contra o tabernáculo celestial. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos. Na parte C do verso 6 está escrito: e do seu tabernáculo. Por que Satanás vai blasfemar contra o tabernáculo do Senhor? Porque lá no céu existe um tabernáculo. E qual é a gravidade disso, dessa blasfêmia? Significa que o anticristo vai negar que o sangue de Cristo tenha sido apresentado diante de Deus uma única vez por todas, para nos garantir o perdão pleno de nossos pecados e a salvação de nossas almas. Ele vai dizer que o sacrifício de Cristo não valeu nada. Ele vai dizer isso. Novamente, significa negar que o sangue de Jesus Cristo tenha sido apresentado diante de Deus uma única vez por todas, para nos garantir o perdão pleno de todos os nossos pecados e a salvação de nossas almas. Ele vai negar isso. Ele vai negar que o sangue de Cristo não é suficiente para nos perdoar. Ele vai negar que nós não somos salvos. Mas achando pouco, o anticristo ainda vem blasfemar contra os que habitam no céu. O versículo 6 já no final diz assim: e dos que habitam no céu. Vai blasfemar contra a igreja que está no céu. Ele vai blasfemar contra os anjos, vai blasfemar contra Miguel, vai blasfemar contra os 24 anciãos, vai blasfemar contra os querubins, vai blasfemar contra os mártires da igreja, de pessoas que já morreram. Então significa que a besta difamará os santos de todas as épocas, incluindo os mártires, aqueles que preferiram morrer, mas que não negaram o nome de Cristo. Ele vai blasfemar até contra a igreja do Senhor e contra todos que habitam no céu. Enfim, as blasfêmias serão contra Deus, contra o Pai, contra Jesus, contra o Filho, contra o Espírito Santo, contra os anjos, contra Miguel, a igreja de Cristo, etc. Tudo isso ele fará, ele irá blasfemar. Esse estudo eu encerro aqui, mas continuo na próxima semana, em nome do Senhor Jesus.